Olá, Walter Costa, mais uma vez aqui diretamente do podcast Condomínios Brasil. Como todos já sabem, né, a gente carrega uma missão importantíssima dentro do mercado condominial, dentro do ecossistema condominial, que é combater a desinformação dentro dos condomínios, através de especialistas do mercado, ou melhor, através de grandes especialistas do mercado. É, Antes de tudo, vai deixando o like, se inscreve. Saibam que esse movimento ajuda muito os outros gestores condominiais e também quem mora em condomínio a receber o nosso conteúdo. Então a gente traz aqui especialistas do mercado para compartilhar um conteúdo, um assunto muito importante, relevante e gratuito para o ecossistema condominial. E com o seu like, com o seu inscrever-se, com o seu hypar, a gente consegue chegar com o algoritmo do YouTube a mais pessoas. Perfeito? Então, sem mais delongas, tecnologia não é luxo, é estratégia. Concorda comigo, Átila? Totalmente. Então, vamos começar se apresentando a partir de você, o melhor co-host do Brasil. Perfeito. E para isso, nesse podcast aqui, temos como entrevistados o Isaac Frois, especialista aí na implantação de soluções de tecnologia para os condomínios, e a Andressa, síndica profissional, que faz uso de uma síndica extremamente antenada, né? Vamos seguindo o giro aqui, vamos apresentando. Isaac, se apresenta para quem está participando aqui. Não é a primeira vez que você está aqui nesse podcast. Fala para gente. Olá, boa noite, meus amigos, tudo bem? Olá, olá para todo o Brasil, para todo mundo, para todos os síndicos. Meu nome é Isaac Froy, sou especialista em segurança eletrônica. A gente faz a análise crítica do seu condomínio, né, para poder testar a sua segurança. A gente mostra os pontos de vulnerabilidade e aplica tecnologia para corrigir, né, e trazer para você aí mais segurança e valorização também do seu patrimônio. Boa! E Andressa Mendes, síndica profissional. Fala um pouco de você para a gente, com toda essa elegância que essa mulher é chique demais. Quem é a Obrigada. Andressa? Vamos lá, boa noite a todos. Como o Walter disse, espero que todos estejam assistindo, dando like, acompanhando também a Froistec, que está junto aqui com o Átila e o Isaac, porque é uma empresa assim de tecnologia que a gente aprende a cada dia mais com eles. Mas me apresentando primeiramente, porque eles vão ter muitas coisas para falar. Eu também vim de várias gerações da área condominial, procurando cursos, procurando informações técnicas, e a gente está aí hoje no mercado trazendo um diferencial, trabalhando com a parte humana, né? Eu falo que a minha gestão é gestão que une pessoas e resultados. E pessoas estão aqui, empresas, fornecedores, os funcionários, os condôminos, para trazer, mostrar para eles todas as necessidades que a gente tem hoje. Com a tecnologia, a gente tem muitos acessos que é necessário a cultura dentro do prédio, onde o síndico precisa ajudar a implantar, a mostrar, e as empresas de tecnologia para nos dar suporte. Rapaz, com uma síndica dessa no meu condomínio, hein? Quem tem conhecimento Quem tá tem aí, meu amigo. conhecimento, hein? Quem sabe, sabe. É. Sabe? E Walter já que tá aqui enchendo de notas aqui para fazer perguntas. Verdade, tá, gente? E aí, Ó. Walter? E o bom é que no podcast é que esse bate-papo, né, na mesa, com toda essa tranquilidade, que quem está assistindo a gente é como se estivesse aqui nessa mesa conosco, esclarecendo aí, tirando muitas dúvidas, dúvidas que vocês mandam, comentam, pede para a gente trazer. E vai ser muito legal esse podcast hoje aqui com essa troca de informações, né? E especialmente um Aí. assunto que eu gosto muito também, não é à toa, né? Guru da tecnologia do Espírito É, Santo, para então, quem não conhece, né? então Átila acho que hoje a Frois. gente tem bastante coisas aí para poder trocar. E Walter, eu gosto de quando você começa as suas perguntas também fingindo que não sabe, porque o Walter entende pra caramba, roda condomínio aí, Estudado é, ele. ele finge que não sabe, finge que você não sabe, já solta uma pergunta aí, Walter. Então tá. Uma boa. Ele tá falando que eu tô fingindo que eu não sei, porque a gente sempre fala quando convida o pessoal, os especialistas, né? Hoje, especialistas convidados, Andressa e Isaac. Eu falo que o Átila tem mais de 15 anos de condomínio, então ele sabe de todas as arestas condominiais, né? No meu segmento. E eu falo que eu convido os especialistas, e os especialistas e o Átila geram conhecimento e eu fico assistindo de camarote. É por isso que ele fez essa interna aí, para que vocês saibam. Mas já que ele me deu a brecha,
para fazer a pergunta, com todo respeito. Controle de acesso. Vamos começar pelo controle de acesso? Bora. Por quê? Gente, na hora de fazer o escopo desse episódio, na hora de montar esse escopo de profissionais, porque assim, a nossa missão é combater a desinformação através de profissionais já renomados do mercado. Por que que eu montei esse escopo aqui com o Isaac e a Andressa? Porque o Isaac é uma fera, né, do controle de acesso, da segurança, dessa parte de tecnologia para condomínios, e a Andressa é uma síndica que é antenado, como o Átila falou. A Andressa é uma síndica que é adepta à tecnologia em condomínio. Então ela gosta de testar, ela gosta de entender e ela gosta de otimizar os condomínios que ela gere através da tecnologia. Para isso, eu vou trazer para vocês um assunto primário que é controle de acesso, tá? Eu vou trazer a pergunta para o Isaac, e aí depois da resposta do Isaac, eu gostaria muito que a Andressa complementasse e, por fim, se o Átila achar que ainda tem algo para complementar, ele conclua também. Mas, Isaac, controle de acesso. Se existe algum erro, se existe alguma confusão na hora de implantar o controle de acesso, qual é esse erro? Qual é a confusão que o síndico mais comete ao contratar e implantar um controle de acesso ali para o condomínio? Bom, como você falou, do erro que alguns síndicos mais cometem, o erro principal é escolher o mais barato, né? Boa, perfeito. Então, o síndico ele fala que ele quer ter o controle de acesso, aí em grande parte das vezes o síndico entra em contato querendo contratar aqueles dispositivos autônomos que você cadastra qualquer tipo de chaveiro e ele coloca na cabeça que está tendo controle de acesso porque as pessoas estão entrando e saindo. Um segundo ponto é escolher controle de acesso por senha, né? Hoje eu e o Átila, a gente entra em qualquer condomínio que tem controle de acesso por senha. Não demora muito, né? Mas entra sem fazer barulho, sem arrombar. E claro que eu não vou falar aqui o segredo, mas é muito fácil. Mas tem muitos hoje moradores de rua que já foram técnicos de segurança eletrônica. Inclusive, uma vez eu me encontrei com um e eu falei, ó, se você entrar em algum condomínio que tá com a minha corujinha, você vem aqui e me conta, porque eu blindo meu condomínio para você não conseguir entrar. E suas técnicas não vai funcionar lá não. Mas de duas uma. Primeiro, nós vai te quebrar no pau, porque o monitoramento vai Não, a gente faz. Corta. o monitoramento vai te identificar, a polícia vai te pegar e você vai escorregar na ladeira, né? Mas, claro, a gente não agride as pessoas, não, é só uma brincadeira. Mas a gente sempre prioriza levar isso pro síndico, porque os caras têm a técnica, eles sabem como entrar nesses controles de acesso muito simples, muito fácil. Então, assim como eu e Átila às vezes chega num condomínio, a gente vai lá e o síndico olha assim, ah, mas como que você abriu? Entende? E aí, às vezes o síndico ele se faz de leigo, muitas vezes, né, que não foi alertado, mas assim, se foi alguém que recebeu o orçamento da Frostec, com certeza ele foi alertado, porque a gente faz simulação na frente do síndico, a gente abre porta na frente do síndico e a gente mostra como que abre essas portas. Massa. E aí o morador de rua ele tem essas chaves também. Então o que que a gente faz? A gente pensa literalmente como o ladrão. Então o nosso Boa. propósito é pensar como bandido. E uma coisa que a gente fazia antigamente, a gente tinha um funcionário que ele era bem magrinho e ele passava em qualquer greta dos condomínios. E aí quando a gente começou a empresa, a primeira coisa que a gente fazia era encontrar o síndico na porta e esse funcionário já estava dentro do condomínio, chegando e encontrava o síndico por dentro. O síndico, quem é você e tal? Você é morador? Não, eu tô com eles. Né? Então a gente falava, ó, síndico, a gente vai levar uma surpresa para você aí, então se a gente invadir o seu condomínio antes aí, né, já deixava, não, meu condomínio, você invadir meu condomínio? Mas como assim? Pode tentar. Aí beleza, daqui a pouco a gente chegava e o cara saía de lá de dentro, magrinho, passava nas gretas dos condomínios tudo, olha, ele passou por ali, ele passou por ali, ele passou por ali, aí a gente entregava a análise com todos os pontos de vulnerabilidade e mostra. E já aconteceu de a gente fazer essa inspeção, mostrar para o síndico tudo que ele precisa e no final qual orçamento foi aprovado? O mais barato. O mais barato. E aí quando dá problema, né, muitas vezes o síndico retorna pra gente. O orçamento ele sempre vai aumentando o preço, né, que o produto vai atualizando, é sempre, mas ficou caro, ficou caro. E alguns síndicos insistem em sempre aprovar o mais barato. Você pode atualizar o orçamento 10 vezes, ele aprova o mais barato, ele quebra a cara 10 vezes, não aprende. E aí, às vezes, troca de síndico, entra um síndico mais atenado, igual a Andressa, assim, que é adepta ao controle de acesso. E a Andressa, ela tem uma ferramenta na mão dela, que se ela vê um estranho no condomínio, ela pode pegar essa ferramenta assim, ô, por favor, nunca te vi aqui, eu poderia só confirmar os seus dados? De que forma? Pode tirar uma foto da pessoa, o sistema busca e dá para ela todo o registro, mostra onde a pessoa tá, né? Ela como síndico e
responsável pela supervisão do condomínio, ela tem esse direito de monitorar. Outra coisa, pelo CPF também, ela já puxa os dados da pessoa ali na hora, ela tem tudo na mão. E é em questão de segundos. Tirou a foto, pronto, o sistema já entrega. Colocou o CPF, o sistema já entrega. Então tá tudo na mão. Então, quando troca essa gestão, né, desses síndicos mais arcaicos que optam por martelar, né, que optam por sistema feito a facão, aí vem um outro síndico, entrega tudo e o que que eles falam? Não, as pessoas aqui são idosas, as pessoas aqui elas têm dificuldade a se adaptar. O que a gente mais tem feito é implantar sistema em condomínio com pessoas idosas e as pessoas idosas hoje estão usando numa maestria. Por quê? Quer monitorar o filho, quer monitorar as crianças, quer monitorar o patrimônio. Então eles ficam ali antenados. E quando a surpresa que a gente teve, que o Atila essa semana, ele chegou e ele falou bem assim: eu fui num condomínio que eu acho que a pessoa mais nova que tinha no condomínio era o quê? 30 e poucos anos, né, Atila? Acho que a mais nova tinha pelo menos 50. 50, né? 50 anos, entende? Então as pessoas já abraçando o controle de acesso, porque a tecnologia, quando ela é bem aplicada, de forma assertiva, com profissionais certificados que entendem o que está falando, que tem propriedade, ela é extremamente funcional. Então eu falo que foi uma pergunta que você me fez num outro podcast, que eu falo assim, que a falha do controle de acesso, ela não está no sistema, ela está nas escuras, ela está no humano. Então, o controle de acesso ele pode ser o melhor do mundo, mas se você já inicia fazendo a escolha da forma errada, não adianta você ter uma Ferrari se você não tem dinheiro para botar gasolina, ela não vai andar. Então, se você quer ter o melhor controle de acesso, escolha uma boa gestão, escolha uma boa empresa e esteja disposto a sempre estar instruindo aos moradores para que eles utilizem da forma correta, porque sem comunicação também não funciona. Perfeito, maravilha, Isaac. Queria aproveitar e dar uma isso aí que eu ia observação. pedir, para tu colocar o teu ponto de vista, né? E se quiser até contar algum exemplo, fica à vontade, tá, Andressa? Inclusive, falando nessa questão de segurança, não é só morador de rua, não. Eu tenho um condomínio de blocos que as crianças descobriram um código que é 15 números e elas sabem de cor e acessam. Acessam para aprontar em outro, para não tem câmera, não é facial. Então, às vezes, é muito importante a gente pensar, nem é a questão do menor custo. A gente vai andar para trás, a tecnologia está nos oferecendo serviços melhores. A gente não vai contratar esses melhores, aí você vai contratar pelo menor custo, que depois vai te dar um problema. E até mesmo os condomínios hoje que eu atuo, que tem portaria, por questões de escolha, porque os condôminos querem aquela questão da pessoa ir levar a encomenda, não querem utilizar a tecnologia que também tem, a tecnologia para encomenda, a gente implanta facial, o acesso. Por quê? Se você quer saber quem entrou, o horário que entrou, o porteiro, pessoa física, não vai conseguir fazer isso, mas ele não é substituído para aquele equipamento. Consegue-se sim ter os dois ao mesmo tempo. Boa. Então, hoje, se um condomínio pensa, eu prefiro 1000 vezes pagar um pouco mais caro e ter o porteiro e ter o acesso facial, maravilhoso, vocês vão ter dois serviços em um. Porque o acesso facial, ele não vai fazer o mesmo serviço que o porteiro está ali no prédio. O acesso facial vai fazer um controle mensal, que muitas vezes, até para a gente descobrir algo de uma notificação, eu preciso do acesso. Eu tive atualmente um problema nessa época de final de ano, festas, né? Um dos moradores chamaram várias pessoas para ir para cobertura. Tivemos problemas, tivemos despesas. E o que aconteceu? Quem que descobriu? O acesso facial. Pelo acesso, a gente olhou quem que acessou, qual foi o horário que liberou, o aplicativo, o morador fez um acesso liberando outra pessoa, não fazendo o cadastro adequado, junto com as câmeras, a gente descobriu a unidade para notificar. Então, o acesso é importante para várias demandas e principalmente a segurança. Então, essa tecnologia está voltada à segurança. E nós, síndicos, temos que explicar isso aos condôminos, que muitas vezes eles não entendem. Eles falam assim: não, eu não vou colocar uma empresa de tecnologia porque eu não quero tirar o meu porteiro. Você pode manter o seu porteiro. Essa empresa de tecnologia é um avanço para o condomínio em outras situações. Não, eu quero diminuir o custo, vou tirar a portaria e colocar o acesso.
também é válido. Então, nós, como síndico, temos que explicar isso, temos que fazer uma planilha, tem que fazer uma estratégia, um planejamento para aquele prédio, explicando os pós e os contras. Então, hoje no mercado, a gente tem contato com outros síndicos, com outras empresas, e elas vão mostrar isso para a gente. Então, hoje, conhecendo a Froistec, eu já trabalho com eles, eu sei a segurança que eu tenho hoje aqui no meu aplicativo. Como o Isaac falou, se eu chegar no prédio, estou com dúvida de se a pessoa fez o cadastro ou não, eu consigo ler aqui pelo celular. A facial dela, ela mostra o apartamento, o cadastro, qual é a unidade. Então, isso é muito importante para a gente. E os condôminos, quando começar a enxergarem que hoje a melhor opção é a tecnologia, a gente está respaldado para poder várias demandas. Isso é muito importante. Rapaz, isso é mais do que uma propaganda, uma entrevista como essa. Você viu que eu fiquei tão emocionado, Walter, que eu chutei até a Walter câmera chega, aqui, tá você viu? tremendo. Eu derrubei Ó, até o Walter tremendo. Quis tirar a minha imagem. Rapaz do céu. Ei, a síndica falando algo desse, por exemplo, o resultado que ela tem no condomínio, chutei até a câmera aqui, mas isso é interessante e Antes ouvir. de tu complementar, deixa eu só aham. jogar um aqui, que eu tô em live aqui no Instagram. Vamos lá. E a nossa síndica queridíssima Márcia Alves Olha. deixou aqui um feedback. Ela tá Maravilhosa. até online aqui conosco. Amiga. O problema, aí vai até servir para tu complementar. Márcia e Alves isso também, aqui. cliente nossa, tem a mesma tecnologia A mesma lá tecnologia no condomínio que dela. Resolve esses É, jogos resolve. aí, ó. Hã? Ó, a Márcia falou o seguinte, para tu escutar aqui e complementar tudo junto. O problema, às vezes, na hora de contratar, é a falta de conhecimento técnico para conseguir equalizar as propostas. Para você que não entendeu, a Márcia quis falar o quê? Às vezes o síndico, a gestão do condomínio não tem conhecimento técnico para entender assim, a Froistec, vamos botar, o Átila é a empresa A, está me oferecendo uma proposta com 32 câmeras Full HD com barreira de segurança. O Isaac, que é a empresa B, está me oferecendo 16 câmeras, não é Full HD e com algumas barreiras de segurança também, ok. O que a Márcia está dizendo é falta de conhecimento para comparar banana com banana. Uhum. Né? Então eu vejo muito isso. Obrigado, Márcia, por compartilhar conosco, por contribuir conosco, que aí eu jogo a bola para tu comentar nisso também, né? Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, o que a Márcia falou agora, sobre questão de conhecimento técnico. Quando eu chutei a câmera, que eu fui pegar esse documento aqui, ó. Manual do Síndico. Perfeito. Eu Da fiz onde é esse documento aí? Do Conselho Regional dos Técnicos do Espírito Santo, Perfeito. também o Conselho Federal dos Técnicos. O que Maravilha. acontece, Walter? Quando você vai fazer uma cirurgia, essa cirurgia ou qualquer coisa, você vai passar por um médico, como que você faz para saber se ele realmente é um médico? Especialista, né? Esse cara ele está registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM, CRM. certo? Quando você vai contratar uma contabilidade, precisa ter um conselho, CRC. que é o CRC, certo? Quando você vai contratar um engenheiro, você vai fazer uma obra, você não vai mandar construir um prédio ou fazer uma obra sem ter uma anotação de responsabilidade técnica Credo. de um engenheiro, que é quando você vai instalar um ar-condicionado, quando você vai instalar uma câmera, um portão eletrônico, você também precisa saber se esse serviço vai ser realizado por um profissional técnico registrado no CRT. Simples assim, já Que começa por emita a aqui. TRT, né? No caso, Átila. Porque o CRT, O TRT, né? o CRT, né? Que é o termo de responsabilidade técnica emitido pelos técnicos registrados no CRT, ele é como se fosse a ART TRT. da anotação de responsabilidade técnica do CREA. Ponto. Então, eu acho que o primeiro ponto para validar a questão técnica é técnico mesmo? Se é técnico, esse profissional tem uma anotação de responsabilidade técnica. O Isaac vai complementar alguma coisa, Isaac? Não, só para você olhar lá para a câmera. Ah, tá. Beleza. Eu quero complementar. Então fala comigo, síndica. Aproveitando, né, a pergunta, né, da Márcia em relação a essas questões. E sim, a gente tem que entender e explicar para os nossos condôminos, tem que ter uma questão técnica. Por que a gente tem que ter uma questão técnica? Às vezes as pessoas não entendem. Exemplo, a facial. Você começa a fazer uma implantação, Sim. vocês que iniciam aí com condomínio.
Você está fazendo implantação, você sabe que tem uma questão de porcentagem, né? Para ter uma foto, uma boa foto, Isso. que é uma questão de segurança. Então, se você aceitar de qualquer forma, se a pessoa não fizer uma foto direito, não dá. É. Aí o que o condomínio fala para o síndico? Essa empresa é horrível. Essa não funciona, esse equipamento não funciona. Vamos fazer a tag, porque a tag eu posso fazer em qualquer lugar. Se o síndico ceder a isso e não explicar que aquele é um equipamento de segurança, tem que ter uma porcentagem para ter uma foto completa, para outra pessoa não conseguir puxar a sua imagem. E se a gente voltar na tag, ela pode ser emprestada, você não vai conseguir ter o mesmo nível de segurança. Então a gente pede para a pessoa fazer uma foto melhor para poder verificar qual o problema que está tendo na leitura. Não é o equipamento, é justamente as pessoas que precisam no início acostumar como utilizar ele. Porque se você utilizar ele de forma correta, ele vai funcionar. Então, porque ele é a segurança. Então, é muito importante nós, como síndicos, informar isso aos nossos clientes. Outra coisa. É muito importante essa sua observação, que é o seguinte: as pessoas, às vezes, eles querem discutir com a gente, que é profissional, a gente está falando a forma certa, e as pessoas, eles querem discutir, né? E aí, o que que acontece? Quando você vai fazer a foto, por exemplo, é muito simples. Se for lá no Google agora, quem foi cadastrar facial, vai lá no Google e coloca procedimento de cadastramento facial para controle de acesso. Aí já vai aparecer várias formas de você, vários manuais de como você cadastrar, e todos esses manuais, eles vão solicitar o mesmo procedimento, que é cabelo atrás da orelha, testa livre, sem maquiagem, Sem filtro. sem filtro. E aí, o que que as pessoas querem fazer? A gente explica tudo isso, a gente tem os procedimentos que a gente via de cadastro facial. E aí, quando a pessoa manda foto de lado, manda foto algumas às vezes até fazendo bico, manda foto toda maquiada a pessoa. E aí a pessoa fala bem assim, eu fui passar no meu controle de acesso e não funcionou. Aí a gente entra no sistema e fala, olha, você vai ter que colocar o cabelo para trás da orelha, você vai ter que deixar a testa livre e você vai ter que tirar a maquiagem, porque senão vai acabar dando conflito, né? Então o que que acontece? O sistema ele funciona como os nossos olhos. Eu tô olhando pro Walter agora ali, eu tô enxergando uma pessoa. Agora você imagina, o Walter passar batom, passar Vai rímel, ficar lindo. cobrir a orelha, e ele Usar filtro chegar, na foto. e aí coloca acessórios, aí chega na frente da foto, tem gente que quer mandar foto cheia de acessório. Chega na frente da foto, o sistema fala bem assim, peraí, não foi você. E o sistema ele faz pro sistema é mais fácil ele fazer um comparativo, né, de a similaridade da pessoa tipo assim, da pessoa que cadastrou sem nada, após ela estar maquiada, o sistema ele consegue, ele tem uma inteligência ali para ele fazer esse analítico, ele comparar se essa pessoa é aquela mesmo, né? Mais do que quando a pessoa ela já se cadastra toda enfeitada e ela no final ela chega lá na frente do sistema normal, não, mas eu estava normal e não passou, mas na hora que você cadastrou você mandou a foto daquele jeito. Então tem que ser uma foto, só para deixar claro, fundo branco, mais uma vez, fundo branco ou fundo neutro, né, sem ambientes que gerem interferência, com muitas cores. A face tem que estar totalmente livre, é tipo uma foto de 3x4 mesmo. Orelhas expostas, o rosto completamente exposto e sem maquiagem. Para não dizer que não pode passar uma maquiagem, tem algumas pessoas que elas querem corrigir algum detalhe simples, que seja muito de leve mesmo. Nada que interfira ali, que tira a característica do seu rosto, porque o rosto ele é uma biometria, né? A face ela é uma biometria. Então você precisa, quando você vai colocar a sua digital no leitor de digital, se você passar um pó aqui, ó, em cima da sua digital, você não vai conseguir acessar, não vai funcionar. Então, como o rosto é uma biometria facial, se você passa o pó na sua cara, aí também não vai funcionar. Por quê? Porque você está cobrindo os traços do seu rosto. Aí na hora que o sistema vai fazer a leitura, ele não consegue fazer aquela leitura com a profundidade que ele precisa e ele dá acesso negado. Então, na hora de fazer o cadastro, é só cumprir o passo a passo certinho que você não vai ter dor de cabeça. Isaac, deixa eu fazer uma pergunta até para ficar claro para quem está assistindo. Então, fui lá, cadastrei meu rosto, fiz isso aí que você falou. Aí, fiz a maquiagem, fiz meu cabelo, fui numa festa de casamento. Quando eu voltar, eu vou conseguir entrar no prédio? Quando você voltar, Eu tô toda maquiada, né? foi o que eu falei, se o seu cadastro tivesse sido feito certinho, né? O sistema ele vai medir ali a similaridade e ele vai falar, essa é essa pessoa. Agora, se você borrar a sua cara, o sistema também, dependendo de como você tiver, né? Aí o sistema não vai aceitar.
Porque o sistema ele tem a seguinte inteligência também, né? Por exemplo, que a gente habilita, o sistema ele reconhece você mesmo se você estiver utilizando máscara. Só que aí eu vou lá dentro do sistema e eu coloco a seguinte observação: ativar para usuários de máscara. Aí você consegue utilizar em empresas, indústrias, em ambientes que você só pode acessar o local com máscara. Na pandemia a gente utilizou muito esse recurso que o morador ele só conseguia entrar no condomínio se ele tivesse utilizando a máscara. Então, assim, por isso que o sistema faz esse comparativo. Só que é aquele negócio, você imagina, se você faz o cadastro errado e aí você ainda coloca uma máscara, aí que você não vai entrar mesmo. Porque o seu cadastro ele já não vai estar legal. O sistema já vai ter uma dificuldade de fazer esse comparativo. Quando você colocar mais um obstáculo, aí você dificulta. Agora, se você faz o seu cadastro com a sua biometria livre, mesmo que você tenha uma pequena interferência, o sistema ele faz um comparativo. E se alguém tiver alguma curiosidade, pode ir lá no YouTube também, colocar lá, por exemplo, analítico de imagem através de câmeras, né? Ou inteligência de imagens para fazer comparativo de face da pessoa. Aí vai aparecer os vídeos lá e você vai conseguir ver como que o sistema trabalha, como que ele faz esse comparativo. O sistema, depois que você faz o cadastro principal, quando você cadastra no sistema, a gente tem inclusive aqui na nossa sala aplicado, que a gente até brinca, o sistema ele fala se é jovem, o sistema ele fala se é homem, o sistema ele fala a média de idade da pessoa, né? O sistema ele fala se está com barba, então o sistema ele consegue fazer toda essa leitura, só que o sistema, preocupada já. no final, Verdade que ele vai... o que o sistema coloca lá? O sistema coloca pessoa jovem, né? Ele coloca lá o sexo da pessoa, ele coloca a média de idade da pessoa, e se você tiver cadastrada dentro do sistema, ele te entrega seu nome. Então, mesmo que você tenha feito o cadastro há 1, 2, 3 anos atrás, né? E você não teve uma mudança tão radical, né? Mesmo que você corte o cabelo, mesmo que você coloque o boné, o sistema ele vai te entregar assim, ó, eu te garanto 85% que essa pessoa é fulano. Eu te garanto 60% que essa pessoa é fulano. De acordo você muda o seu visual, o sistema ele vai baixando o nível de autenticidade. Então, tipo assim, você era cabeludo, você cortou o cabelo, você era barbudo, você tirou a barba. Quando você vai lá no mesmo formato, com o mesmo rosto que você tá, o sistema dá 100%. Aí quando você vai mudando a sua característica ali, o sistema ele vai abaixando a régua, ele vai abaixando a régua, ele vai abaixando a régua. Aí se você vai fazendo plástica, vai mudando o nariz. E nesse abaixar a régua, tô começando a ficar desconfiado desse sistema. Quero botar no meu condomínio, não. Será que ele não vai abrir a porta para os outros? Então, é porque dentro do sistema a gente consegue criar a seguinte limitação. Você colocou ali o nível 100 do cadastro da pessoa, né? Aí você vai cadastrar o nível de similaridade da pessoa. Então você vai colocar lá, por exemplo, 95%. Se a pessoa atingir até o 95%, é ela. Aí você vai cadastrar esse controle dentro do sistema, que isso normalmente quem instala facial por instalar não sabe disso. Porque quando você pega uma facial e você instala ali, se você não vai lá no sistema fazer essa programação de segurança, ó, Mas se der um erro, eles vão entrar em contato. Aí vai saber, olha, a Exato. imagem está diferente, você vai ter que porque fazer outra foto. o Isaac aprofunda muito, inclusive Aí- nos termos técnicos, mas na prática, vamos pensar aqui dentro da central, os telefonemas que a gente recebe do cliente. É muito raro uma ligação de um cliente questionar que o facial não funciona para ele. Quando você vai ver dentro de, vamos botar assim, de 1 milhão de telefonemas, sei lá, ou você vai ter um que a pessoa reclamou do acesso, aí quando você vai ver a pessoa, ela tirou a foto com filtro no Instagram, aí ela baixou a foto do Instagram, aí ela subiu essa foto no aplicativo, e aí é óbvio, porque o aplicativo, o filtro cobriu ali os traços dela. Ou a pessoa, muitas vezes ela tirou uma foto num ambiente totalmente distorcido, na beira da janela, uma luz de fundo, perto de um monte de mato, muitas coisas que quando você vai para a realidade e quando você chega lá na frente do condomínio, você tem o seu facial de frente para a rua, sol batendo, e a foto já é uma foto mal tirada, então isso prejudica. Mas são raros os casos de que a pessoa tirou uma foto maquiada e você teve ali uma dificuldade. Por isso que eu provoquei, até perguntando ele, mas se eu maquiar, eu vou conseguir entrar? É muito raro, mas é claro que do lado de cá, tecnicamente, a gente quer estar sempre orientando o cliente assim, esteja o mais natural possível, porque por mais que seja raro,
a gente não quer que você passe por nenhum tipo de Constrangimento, transtorno, né? Então, Para ser mais prático ali para o cliente. Eu até travessei um pouco a fala. Câmera. a Se gente, passar pra... a gente não tem Perdeu o tanta. corte. Até falei assim, porque me surge aqui o gatilho, porque eu acho assim, o resultado do que acontece é a experiência do cliente lá na ponta. Exato. E aí Total. e aí até a gente tem aqui a experiência da Andressa aqui, então mantém sua fala aí, porque eu não queria perder esse gatilho da sua fala. O que a Andressa tem observado em campo mesmo, lá na prática? A Andressa tem condomínio com a nossa tecnologia. Seria? Então, Seria. parece que até que eu li, mas Vai chegar como lá. tá do meu lado esquerdo, Eu tenho certeza eu que não vai dar li. certo. Dentro do que o Isaac está falando, Andressa, como tem sido a sua experiência no dia a dia, no uso do condomínio? Você falou até um pouco aqui no começo sobre resolver problemas com busca de imagem. Como tem sido essa experiência? Segura essa aí. E aproveitando, também comenta um pouquinho do quanto e como otimiza a tua vida enquanto síndica, gestora do controle de acesso físico mais, né, remoto, mais inteligente. Como que impacta no teu dia a dia? Como que otimiza no teu dia a dia esse tipo de tecnologia? Vamos lá. Como eu disse, na questão da implantação é onde que pode ter uma dificuldade maior. Eu também não tenho reclamações depois, minha foto não foi reconhecida, a não ser que seja esses casos que a foto enviada não foi boa. Então, essa parte de você explicar, né, desde o início, como que tem que ser feito, chega um morador novo, já deixa uma cartilha na portaria, como que é o passo a passo, explicando, porque muitas vezes as pessoas têm um preconceito, já coloca na cabeça que é difícil, sem nem mesmo observar. Boa. Então, quem é da época que tinha o Smartec, sei lá, um telefone Motorola, não lembro. Smartphone mesmo, Era né? era um BlackBerry. pequenininho, que não era BlackBerry era um negócio que abria para um lado, para o outro. Eu sei qual é. E hoje em dia Branquinho, a gente tem várias o laranja. tecnologias que funcionam. E eu tenho certeza que ninguém tem preconceito para ter um celular nova geração. Então, se não tem um preconceito, Boa eu analogia. acho que Boa analogia. é a hora de todos os condomínios já ter uma informação nessa cartilha de entrada, porque eles não querem ler o manual, eles não querem entender como que funciona. Então, é mais fácil falar que o sistema não funcionou. Então, se você já explicar, como o Isaac pontuou, sobre as fotos, como que já deixa essa informação, é muito mais rápido. Então, assim, hoje, atualmente, eu não tenho problemas em questão de fotos. Se a gente colocar, foi um ou outro, mas não foi por conta da empresa de segurança, foi por conta da foto encaminhada. E o importante, até mesmo, né, aqui na Froistec, a gente teve uma situação recentemente, eu tive um morador que acabou de se mudar para o prédio, ele já encaminhou a foto, o pessoal já veio para o meu WhatsApp, Andressa, a foto já estava boa, então eles já fizeram a avaliação antes mesmo do condômino chegar e fazer o seu acesso. Então isso foi importante, otimizou meu tempo, porque já entrou em contato direto com a Froistec, fez o cadastro, já viu que a foto estava boa, então essa foto já estava qualificada, e pelo aplicativo eu consigo ter todos os acessos. Então, isso para o síndico é muito importante também no dia a dia, até mesmo o porteiro. Eu tenho o meu aplicativo que é só de síndico, o porteiro tem a portaria, tem um aplicativo só de portaria, né? Que aí vem encomendas, vem informações, todo mundo que entrou e saiu, e temos também os moradores. Então, isso é muito importante, que a gente consegue utilizar para poder fazer mural de comunicados, a gente consegue falar sobre segurança, pode estar acontecendo alguma coisa na vizinhança da Praia da Costa, Itaparica, Itapuã, né, qualquer outro local na Grande Vitória, você pode botar esse informativo, já chega no aplicativo dos condôminos para ficar sempre na alerta da segurança. Então, isso para mim é muito importante e para os meus clientes também. Você quer ver uma vantagem fantástica no controle de acesso também? É uma experiência que a gente pega muito aqui, né? É a do casal apaixonado depois que separa. Alô, padeiro! É a hora que a gente chama a Froistec para bloquear o acesso. Ninguém é mais apaixonado depois que separa. E aí o que acontece? Aí os homens ficam valentes e as mulheres elas já são mais vulneráveis do que a gente, então homens, pelo amor de Deus, mudem a cabeça que os caras querem agredir, os caras querem invadir o condomínio. Se você já tem a força superior, arruma um homem para brigar, né? Arruma um homem para bater. Mas que aí é onde você encontra o desafio bom, né? Quer bater na mulher, arruma um homem, vai pro ringue, arruma um homem para bater, que lá você vai conseguir ver como é que são as coisas. Mas
E se quiser bater em mulher também, arruma um homem pra você viver também, já que Você quer já bater, que a mulher não quer, tá servindo pra você, arruma um homem você quer também. bater em mulher porque tem alguma coisa errada, porque você não tá dando certo com mulher, então o sexo oposto não é pra você. Então você precisa de arrumar alguém aí que feche junto com você, porque assim, você já vai ter um cara que te entende e se o circo fechar, vocês resolvem na porrada, né? E aí o que que acontece muito? Os caras querem invadir o condomínio, os caras querem entrar e infelizmente, às vezes as mulheres entram no desespero e esquecem do ponto crucial. Só vai pedir para pagar o cadastro depois que o trem já começou a ficar feio. Então a gente pega muito essa situação que a pessoa liga, apaga a tag, por favor, e tal, e às vezes eu até pergunto se é para descadastrar mais alguma coisa e tal, e a pessoa ali não sabe muito bem o que falar. E qual que é um grande problema que tem em muitos condomínios? Os condomínios, eles não querem investir, muitas vezes, no controle de acesso para os acessos de garagem. Então, eles têm ali o controle de acesso facial, onde as pessoas passam com a face, e lá na garagem o controle é codificado na placa do portão. Aí, às vezes, tem um casal lá dentro do condomínio que a moça apaixonada, ela pega e entrega o controle lá pro marido dela, ou pro namorado. Aí o que que acontece? Quando pede para pagar o usuário, se tem controle de acesso só em uma etapa, o controle da garagem não apaga. E aí? Aí olha o tamanho do problema. Se o controle tiver com o cara vai, entra no condomínio e às vezes comete até um crime. Então, qual que é a minha dica para os condomínios em questão de segurança? Isso é segurança para a vida, tá? Porque uma coisa, a gente orienta todos, mas a gente já vivenciou. A gente vivenciou uma situação num condomínio que se não fosse a clausura, o cara teria matado a esposa dele, porque ele só não conseguiu entrar porque a clausura era bem robusta, o cara ficou travado na clausura, né? E aí, como ele não queria sair pra rua, ele falou: vou esperar lá descer. Eu vou esperar alguém aqui. A porteira ficou de lá de dentro do condomínio gritando pros moradores: não entra, não entra, não entra, pra ele não entrar. E ligou pra polícia. A polícia abordou o cara dentro da clausura, o cara com uma faca, falando que ia matar a esposa dele. Então, são coisas que acontecem no condomínio. E voltando pro termo da garagem, você vai lá e você coloca controle de acesso no seu portão de garagem. A gente arranca a memória da placa. A partir daí, nenhum controle convencional mais pode funcionar ali cadastrado direto na placa do motor. E você traz para dentro do controle de acesso que vai ser vinculado no mesmo cadastro, acesso facial. Se o morador tiver tag, né, que você tendo acesso facial não precisa, mas se o morador tiver tag, aí a tag vai no mesmo cadastro, o acesso facial vai no mesmo cadastro e o controle remoto está dentro do mesmo cadastro. Aí quando alguém passa por uma situação crítica, a pessoa liga e fala bem assim: olha, eu preciso que você exclua o cadastro do meu ex-marido porque a gente separou e ele está querendo entrar no condomínio. Eu vou lá dentro do cadastro dele, delete, apaga controle, apaga tudo e você fica tranquila. Você fica tranquila, você traz mais segurança para os moradores, você traz mais conforto. Sim. Só que quando o problema acontece, quem é o ruim da história? Tem que achar um culpado, né? Então é por isso que a gente investe muito em segurança. Quando a gente começou a colocar o sistema aqui na Froistec, as empresas que vinham fazer as implantações do sistema falavam: por que que você quer isso tudo? O sistema que você está implantando aqui dentro da sua empresa são para empresas muito grandes, para empresa que precisa de uma mega gestão. Aí é o que o Yatila já tinha sempre alinhado. Primeiro eu organizo, depois eu começo a entregar para o cliente, que eu quero entregar uma coisa organizada. Então, deixa eu investir na minha organização aqui, deixa eu contratar o melhor sistema, deixa eu fazer a melhor gestão, porque na hora, lá na ponta, quando eu for entregar uma solução para o cliente, eu quero que essa solução seja completa. Porque se eu for vender para você um controle de acesso, eu vou te oferecer, eu quero te oferecer. E aí eu vou chegar e vou falar bem assim: coloca o facial. Eu não vou te oferecer só o facial. Eu vou te oferecer o facial, mas vou falar: coloca o controle de acesso no seu portão de garagem, por N motivos que a gente já presenciou, para você preservar a vida das pessoas que estão aqui no condomínio, porque qualquer probleminha pode virar um problemão e você aumenta um pouquinho a segurança ali no portão da garagem. Só que isso, por que que eu tenho uma gestão aqui dentro para eu também controlar até as coisas que eu ofereço? Quando a bomba explode lá na frente, mas ninguém nunca me falou. Mas Não a sabia empresa que de existia segurança esse eletrônica, sistema. a empresa de segurança eletrônica, que segurança é essa que eu tenho aqui? Ela que tem que ser a responsável. Aí eu vou lá nos meus arquivos, eu pego os orçamentos, eu falo: tá aqui proposta, tá aqui análise crítica, tá aqui eu te informando que poderia acontecer o acidente e tá aqui todas as minhas propostas para resolver o seu problema. Agora é assim, agora aconteceu a tragédia, aconteceu porque as tragédias acontecem todos os dias. Basta, gente, pelo amor de Deus, basta você acessar ali. E eu falo assim: eu não puxo para mim não.
Porque quando eu falo de segurança, eu falo pela vida das pessoas e eu sinceramente, eu simpatizo com a vida das pessoas e eu quero o bem das pessoas. Então eu falo, mesmo que tenha outras empresas de segurança no mercado, se você tem uma empresa de confiança e você tem essa oportunidade de colocar um sistema de segurança para trazer segurança para os moradores, coloca. Porque é mais bonito você ter feito e ter tentado preservar pela vida da pessoa. Às vezes a pessoa aconteceu alguma coisa, vai morrer na rua, isso vai acontecer. A gente sabe que a gente não tem o poder sobre isso, só Deus. Mas você vai ter a tranquilidade de que, às vezes, o meliante ele tentou entrar no seu condomínio, mas você se importou com isso, ele não conseguiu por causa de um ajustezinho que você fez aqui, por causa de uma melhoria que você fez ali. E às vezes você até salva a vida da pessoa. Agora, você quer ver ruim, é você estar de síndico. Você teve a oportunidade, porque às vezes tem síndico que oferece, tem síndico que apresenta, tem síndico que faz de tudo para poder colocar, mas tem síndico que não está nem aí. Aí você pensa, você está de síndico, você recebeu todas as propostas, tudo foi apresentado para você de termos de segurança e você não fez nada. A pessoa, ela passa pelo ponto de vulnerabilidade do seu condomínio, ela vai no apartamento da pessoa, ela mata a pessoa e não teve nenhum procedimento de segurança. E aí você fala bem assim, tem gente que não se importa, tô nem aí mesmo, não é da minha família, eu não conheço mesmo e tal, mas pensa assim, e se fosse da minha família? Qual sentimento você teria agora? Você vamos lá, você que vulnerabiliza, porque se você nem tentou, então essa vulnerabilidade, ela também fez parte daquela pessoa, aquela pessoa foi conivente com aquilo. Então pensa você aí, qual é o sentimento? Aquela pessoa morreu por causa de uma negligência sua, porque você nem tentou melhorar a condição do seu condomínio. E é o que eu falo, Andressa, eu fico muito feliz com o trabalho que você faz, né? Porque você, sim, é uma pessoa adepta e quando você contrata pensando na segurança dos moradores. Você busca entregar a segurança dos moradores. Então você, para mim, cara, você é um exemplo. Entende? Então, eu desejo que isso nunca aconteça nos seus condomínios, mas eu tenho certeza que você está fazendo para não acontecer. Eu peço que os condomínios tenham a mesma visão, a mesma visão. Preze, quando você for, é o que a gente fala aqui eu pergunto para os meus técnicos, você trabalha com o quê? Com instalação de motor? Com instalação de câmera? Se for, você não serve para mim. Entende? Porque a gente trabalha aqui resolvendo o problema das pessoas, né? E qual que é um problema da pessoa? Segurança. É problema das pessoas, Sim. entende? Então, quando a gente vai fazer uma análise crítica, análise de vulnerabilidade, entende? É um problema que a gente precisa resolver para essas pessoas. Então, quando eu penso nas pessoas, e uma coisa muito importante, eu penso nas pessoas, naturalmente eu vendo mais. Porque eu enxergo tantas oportunidades de fazer o bem para as pessoas, que isso, de certa forma, é associado à tecnologia. Sim. Então, eu quero fazer o bem para você. Quero fazer um bem para você. Seu neném vai nascer, né? Não é, eu estou vendendo para os outros agora. Seu neném vai nascer e você precisa de ter a sua privacidade lá, de casal com seu marido no seu quarto, porta fechada. Mas como que eu vou ficar com a porta fechada se meu neném dorme no quarto? O que vai te salvar nisso? Tecnologia. Você tem um parente doente em casa que não pode sair, que tem mal de Alzheimer, que você tem que monitorar. O que vai te favorecer? Tecnologia. Então tudo está associado na tecnologia. Então uma dica que eu dou é só você pensar no bem das pessoas e você sempre perguntar o que eu posso fazer de melhor para poder resolver um problema dessas pessoas que eu estou de frente, eu estou como líder. O que eu posso fazer para melhorar a condição dessa pessoa? Aí quando você chega na resposta, você vai associar isso à tecnologia. Você vai ver que quase tudo está associado à tecnologia. Você vai ter que investir. E não para no ponto de investir. Porque investimento, quando você investe, você resolve, você deixa as pessoas mais seguras. É importante você mostrar a técnica do prefeito, né? O prefeito, a rua está esburacada, ele fecha, ele tira foto. O prefeito faz uma ponte para interligar uma cidade com a outra, ele vai lá, ele tira a foto, ele mostra. Então você que fez uma benfeitoria também dentro do seu condomínio, vai lá, ó, moradores, fizemos essas benfeitorias aqui e tal, para poder beneficiar os moradores de tal forma e mostra o seu trabalho também, para eles poderem ver que você está realizando e fazendo bem para as pessoas. Né? E o principal também, além de fazer o principal é fazer o bem, né? Mas a consequência, né? Você ganha dinheiro com a felicidade dos outros. Você ganha dinheiro com a segurança dos outros. E aproveitando, pode botar, manda sua aproveitar consideração. essa fala do Isaac, é muito importante. Até chegar o problema, ninguém pensa na solução. Então, uma questão básica é segurança, não é sobre acesso, câmeras. Às vezes a gente inicia num condomínio que ele realmente não tem uns equipamentos bons de câmeras.
Se eu chegar na assembleia e falar, pessoal, quero oferecer aqui 3 orçamentos para apresentar, para melhorar as câmeras. Na hora que o pessoal vê o valor, não vamos mexer nisso agora. Valor não, Quando preço, né? é o preço. Quando der um problema, por que essa câmera não pegou essa informação? Porque você não quis coçar os Isso é bolsos. experiência. Qualquer síndico que estiver aqui vai falar a Verdade, mesma coisa. Verdade. Então é importante nós, como síndicos, levar para a Assembleia, explicar e dar exemplos. Porque só levar o orçamento, a pessoa vai pensar no preço. No preço. Ela não vai pensar no valor. Quando tem uma fachada caindo, algo que possa cair e cair em cima de alguém, dá um prejuízo. Não para-se o condomínio, não pensa numa cota extra. Então, quando é questão de segurança, a gente tem que expor as necessidades. Então, essa questão de câmera é muito importante, uma coisa básica. Recentemente, eu iniciei um condomínio e a gente teve um problema na fechadura. Simplesmente a fechadura apareceu no outro dia torta, numa porta que ela era de acesso facial. Nós não conseguimos puxar nas câmeras essa informação. Aproveitei essa oportunidade e mostrei os condôminos. Nós já levamos os orçamentos, já explicamos para vocês a necessidade de atualizar as câmeras. Vou chamar novamente uma assembleia, porque essa fechadura, neste momento, não foi ninguém que invadiu. Provavelmente alguém que forçou, mas não avisou, não explicou. E a câmera não consegue identificar, porque é uma câmera longe, antiga, você não consegue verificar quase nada. Então é muito importante a gente pensar em câmeras. Queria aproveitar a oportunidade, sair um pouco de acesso e fazer uma pergunta, né, para os meus amigos aqui de tecnologia da Froistec. Por favor. Qual é a sugestão que vocês têm para os condomínios que não estão, assim, atualmente com caixa muito bom, ou está com muitas demandas de obras, mas para eles pensarem nas questões de câmeras, ou locação, ou implantação, mas melhorar principalmente os melhores acessos. Dá o primeiro passo, né, Andrés? Isso aí. Eu respondo ou o Isaac responde? Eu vou deixar você. Hein? Não, o Átila ele Pode adora. escolher. Essa é uma resposta que o Átila sempre. O Átila sempre. Eu só vou colocar Eu não vou responder. Eu não vou Ele adora responder. falar, ó. Não vou responder, mas eu só vou colocar um trechinho assim. Ô Walter, vou usar as entrelinhas com você aqui. O que você considera? Antigamente, todos os prédios que eu conhecia, todos os prédios que eu passava, tinha porteiro, Certo. certo? Para você manter portaria no seu condomínio, qual que é o custo? Mais ou menos, a gente vai colocar aí entre 17 e 21 mil. 17 e 21 mil por mês, Mais ou certo? menos isso. Tá. Eu vou falar da estratégia, o Átila vai complementar, uma estratégia que eu fiz com o condomínio. O condomínio virou para mim e falou bem assim, Isaac, eu não tenho dinheiro para fazer tudo, certo? Mas eu quero fazer. Aí eu falei, pronto, você já falou que eu precisava de ouvir, eu preciso que você me ajuda, eu preciso me organizar para fazer. Aí eu falei, faz o seguinte, faz um pouquinho de cada vez, eu faço a programação junto com você de pagamento, faz um pouquinho de cada vez, quando você fizer um, não para, vai pro próximo. Vai pro próximo. Porque o que acontece? Hoje tudo é pautado no condomínio, menos segurança. Sim. Trocar a pastilha, mexer na piscina, trocar a chopeira. O caos pra mim foi a chopeira. Quando aparece um problema, a culpa é do síndico, tá? Trocar a geladeira, trocar o freezer, trocar isso aqui e tal. Tudo é prioridade no condomínio. Menos a bendita da segurança. Então, aí, vê se você concorda comigo. Eu não sei se é ignorância, eu não sei dizer qual que... Eu queria descobrir qual que é a palavra. Qual que é a palavra que é o correta, que eu uso para isso, porque eu também não quero que as pessoas me enxerguem como arrogante. Mas o condomínio, ele passa a ter uma economia... Muitos condomínios fazem isso. Não coloca porteiro. Naturalmente, passam a ter uma economia entre 21 a 24 mil reais por mês. 20 mil, 20, 21 mil. E mesmo tendo porteiro, teria que fazer todas essas reformas. Todos esses reparos. E o condomínio, ele continua, eu sei que a gestão de condomínio não é fácil, porque o condomínio ele não gera renda, certo? Isso Mas ele aí. tem a receita fixa dele ali e tal, tem taxa de inadimplência e tudo mais, mas essas obrigações ele já teria de certa forma. Só que dessa economia de 21 mil, nunca tem para segurança. Então, qual que seria o termo correto que eu utilizaria para, a palavra correta que eu utilizaria para isso? Acho que uma má gestão, sei lá, talvez. O correto, se você está tirando o porteiro, é que você coloque uma portaria, pelo menos no mínimo autônoma, que aí no meu ponto de vista é a mais barata de todos, e eu posso estar falando besteira, vocês podem me corrigir. E né, se você não for por preço, que autônomo é muito por preço, você deveria colocar uma portaria remota ou inteligente.
E olha só, na maioria dos Porque se você condomínios... está tirando os porteiros, você está tirando a ostensividade física, que aí você tem que substituir por obrigação por uma ostensividade tecnológica, que no caso é o condomínio inteligente ou a portaria remota, que é a minha preferência. Eu nunca indico a autônoma, porque eu gosto sempre de embarcar um pouquinho mais de tecnologia para a gente falar um pouquinho para a gente pautar, focar um pouquinho na comunicação, principalmente mais fluida que a remota e o condomínio inteligente ele traz. E aí você fala comigo, mesmo que eu vá aplicar uma portaria remota, você acha que faz sentido o condomínio deixar de gastar 21 mil reais para gastar, vamos dizer, eu vou jogar até um valor um pouco acima. Vamos dizer que o condomínio vai gastar 10 mil com segurança. Você acha que faz sentido? Se ele já tem essa economia? Sim, lógico. Faz total Óbvio. sentido, certo? É obrigatório, no meu ponto de vista. E se ele Não é for nem que gastar faz menos- sentido, é Se obrigatório. ele for gastar menos que 10 mil, faz mais sentido ainda, né? Sim, é. Que hoje é a média de custo que está abaixo de 10 mil, você tem o melhor dos Entendi. mundos. Sim, Você entendi. tem o melhor dos mundos de segurança no seu condomínio. Às vezes você não precisa nem ter portaria, você ainda vai continuar com o seu zelador. Você vai gastar menos de 10 mil reais, você vai conseguir dar mais conforto para essa família, você vai conseguir se programar para você pagar, porque você tinha a obrigação de pagar os 21 mil, você não tem mais. Então você vai reservar menos de 10 mil reais para fazer a sua segurança, você vai ter tudo. Tudo, tudo, tudo. E o complemento dessa informação, eu vou deixar o Átila trazer, que ele dá essa resposta para muita gente mesmo, e ele tem essa na ponta da língua. Será que eu preciso responder? Eu acho que precisa. Olha, mas eu vou trazer uma reflexão do que o Isaac falou. Igual a síndica nos perguntou, como levar essa conscientização, como trazer esse convencimento aos moradores. Era uma das minhas perguntas. Muito Às boa pergunta. vezes o nosso mindset está muito focado em portaria remota, portaria inteligente, mas e se esse condomínio tem 300, 400 apartamentos? Boa. Eu não vou conseguir gerar uma economia de 16, 18 mil reais, porque eu não vou indicar o meu cliente para tirar os porteiros do prédio dele com 300 apartamentos para botar uma portaria remota. Primeiro que é até inviável para uma portaria remota pelo tanto de fluxo que dá, né? Então, assim, vamos tentar entender qual é esse cenário. É um condomínio que tem lá seus 30, 40, 50 apartamentos, tem porteiro. Se está dentro dessa característica, Perfeito. aí a solução, tanto da portaria remota quanto a portaria inteligente, é o ideal. Por quê? A gente visualiza aí condomínios dentro dessa característica, que está lá o porteiro, que não tem nenhuma... Né, é até insalubre a condição do ambiente que o porteiro trabalha, a questão das condições das cadeiras, do espaço que o cara trabalha. Por quê? Porque o condomínio não tem condições de entregar a melhoria. Não tem um sistema de alarme, não tem um sistema de câmera, o portão não funciona direito, o troço quebra, às vezes o porteiro tem que ficar lá exposto numa situação. Então, e o condomínio não tem jeito. Dentro disso, a gente tem que pensar o quê? Investimento, literalmente o condomínio é uma empresa, qual o payback em cima do que eu vou fazer? Então, exemplo, para essa característica de condomínio, se eu coloco uma solução tanto de portaria remota ou uma portaria inteligente, o payback ele é imediato. Sim. Porque eu já posso trocar. Agora o Isaac jogou para cima e vou jogar para baixo. Eu posso trocar um investimento ali mensal que eu tenho em humanos de 16 mil, que eu também teria que ter câmera, vamos botar que fosse mais 2, vai para 18. Por um investimento médio aí, 5, 6, né? 7, para uma solução de portaria remota ou inteligente. Então, agora eu vou ter mais segurança, mais monitoramento, tenho gente no condomínio, né? Então, essa é uma solução que a gente tem que trazer essa percepção para as pessoas. Agora vamos para um outro cenário. Eu já tive síndico que veio aqui, sentou comigo, um condomínio, sei lá, mais de 400 apartamentos e que queria colocar a portaria remota. Uhum. Aí eu fiz as contas assim, vem cá, você vai economizar 30 reais por unidade. Para ter, não faz sentido, nem para a empresa de portaria atender. Nem para operação. Uma empresa de portaria pegou, tomou na tarraqueta. Imagina. Porque não faz sentido. Gigante. Tá? Você vai ter que ter uma empresa toda só para ter esses Só é porque, meu amigo, sábado, domingo é iFood que nem preste. É Não 2 vale em 2 minutos iFood. Não tem perigo de Mercado aguentar. Livre. Ô, Agora é o seguinte, eu preciso melhorar a solução de segurança no condomínio. Então tem que fazer essa gestão e orientar por onde eu começo.
Porque eu também quero fazer muitas coisas na minha casa, na minha empresa, quero trocar de carro. Eu gosto de me colocar no lugar do cliente, sabe? Cliente, por onde a gente começa? Porque às vezes o cliente começa a fazer um monte de puxadinho. Ah, isso aqui eu coloco isso aqui eu faço com ele, eu falo, faz a favela tecnológica. Uhum. E daqui a pouco daqui a pouco vira uma zona. Quando você quer fazer qualquer evolução, nada conversa com nada e todo aquele dinheiro que você fez vira lixo. Eu acho que caro é você pagar 2 ou 3 vezes. Então, Sim, nós temos aqui uma condição para verdade. assumir alguns clientes, que é o seguinte, cara, eu assumo o seu prédio do jeito que tá. Eu vou entrar, eu tenho uma tabela, qual é a condição do portão eletrônico, como está a condição do seu sistema de câmera. A partir daí eu vou analisar. Nós vamos observar desse cliente o que, que eu posso aproveitar, que às vezes o sistema dele está capengando de funcionamento, mas eu consigo aproveitar muita coisa só corrigindo a instalação do cara. Entendeu? Beleza. Agora, entrei no condomínio, vejo que o negócio está capengando, faço as propostas de melhoria gradativa. Me dá um teto. Me dá um teto. A gente tem condomínios que está com a gente há anos, que o cliente deu um teto. Olha, vamos fazer o seguinte, o que eu posso é R$ 1.000 por mês. Tá bom. Então, todo mês nós vamos fazendo uma melhoria. É melhor você fazer um pouquinho todo mês do que não fazer nada. Porque senão daqui a pouco passou um ano, um investimentozinho que seria 12. 1% por dia no ano é Pois é, cara. 365%. Então, estávamos no condomínio, eu e Isaac, um condomínio também em relação de segurança. A gente está há muito tempo no condomínio. O Isaac fez uma conta lá. Se você estivesse pagando aqui pelo tanto de tempo que a gente está no condomínio, vocês já tinham feito isso. Só que agora não planejou vir fazendo, as coisas vão ficando caras, a inflação, o que era 10 anos atrás quando a gente assumiu o condomínio, hoje é o 3 vezes mais caro. Então, assim, monta um plano, por onde você quer começar, começa pela base, tenta aproveitar o que você tem que esteja bom. É isso que a gente faz com o nosso cliente. E ali a gente vai orientando o cliente. Você não começa a casa pelo telhado. Então tem coisa que você vai fazer logo de cara que você não vai ter um reflexo imediato. Exemplo, a infraestrutura, a fiação, a condição da instalação. Aquilo está passando por dentro de tubo e você não está vendo ali na hora. Mas daqui a pouco já começa a aparecer uma câmera melhor. Então a gente vai orientando o cliente gradativamente. E por fim, que a Andressa faz muito, a Márcia também faz muito, é envolver o prestador de serviço. Então, Legal. exemplo, é um dos condomínios que a Andressa é síndica. Nós conseguimos fazer um upgrade na solução de portaria remota para portaria inteligente, mas fazendo também um upgrade, adicionando mais câmeras, adicionando mais equipamentos e sem impactar em nenhum centavo na mensalidade. Sim. Com isso, o condomínio, de fato, ele está mais seguro e sem elevar o custo. Gostaria até de agora devolver essa pergunta para ela, tendo em vista que ela envolve o prestador de serviço para estar lá tete a tete, conversando, dando orientações de segurança. Explicando, tirando dúvidas que talvez ela não teria o conhecimento, né, para tirar. Como tem sido essa experiência ali no dia a dia com os moradores? Novamente, como eu falei, a gestão, né? A minha gestão é a gestão que une pessoas e resultados. Então, pessoas hoje é a minha empresa com a empresa da Froistec, que unimos aí experiências e eles me deram uma solução para o meu prédio, né? Prédio hoje que é o meu cliente. E essa solução foi muito importante. A gente verificou que a portaria virtual não estava sendo muito adaptada no condomínio. Mudamos para poder portaria inteligente, foi muito melhor e conseguimos manter o mesmo valor e colocamos outros pontos de câmeras. E todos estão muito satisfeitos. Tivemos um problema de infraestrutura. Aproveitando, Átila, essa questão de infraestrutura, muito importante. Vamos sair um pouco de câmeras, eu queria entender sobre interfone. A gente tem muitos prédios hoje que não tem cabeamento. Não tem, você pode tentar passar, o cabeamento não consegue, cabe muito caro. O que hoje a tecnologia pode nos oferecer, assim, de sugestões para prédios de blocos, né? Exemplo, que são 10 blocos, vai ter que passar cabo, não tem espaço, para a gente colocar um interfone para cada apartamento. Nossa, Deixa eu só, antes de vocês entrarem no interfone, Isaac, rapidinho, só para eu poder contribuir
com o assunto passado para depois não ter que voltar a página. A gente passa pro Porque a interfone. gente aqui vai evoluindo, vai evoluindo. Ó, isso que o Átila falou é muito importante, tá? Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu tenho aí um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho com condomínio, né? Com facilities, que é mão de obra física, porteiro físico, e com administração condominial. Então eu tenho uma certa base para passar esse exemplo, até complementar o que o Átila falou, foi importantíssimo, né? A tipologia do condomínio é algo que vai definir o quanto que esse condomínio pode ser ou não dependente da portaria da tecnologia, da portaria tecnológica. Por quê? Condomínio pequeno, até 50 unidades, eu diria até 60, eu já vi um estudo que até 60 é o ideal, o melhor dos mundos, até 60. Esse condomínio ele pode se dar ao luxo de confiar 150% na portaria, no condomínio inteligente ou na portaria remota. Por quê? Porque é o número de moradores, é um número de fluxo que é padrão, né? Foge um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é um padrão que ele se adequa perfeitamente. Que aí o porteiro virtual ou quando é condomínio inteligente, o próprio morador que vai atender, ele tem aquela fluidez diferente de um condomínio de 300 unidades. A gente está falando de uma tipologia gigantesca. E aí eu vou falar para vocês, no condomínio de 300 unidades dá para você economizar também, que o Átila não tocou nesse assunto, mas eu vou falar por experiência própria. O que é que eu já fiz lá em Fortaleza? Portaria, o condomínio tinha duas portarias. Então, eu tô falando de 40 mil, não mais de 20 mil reais. Uhum. E aí, o que é que eu pensei para levar a economia para o condomínio? A minha proposta mais barata da Assembleia eu ganhei, não por preço, mas por qualidade, por visão e por me preocupar com o meu cliente. Meu amigo, você investe 40 mil reais em duas portarias. Por que você não fica com uma portaria física? E aí a gente orienta a iFood, a Amazon, não sei o que, tudo entregar Na lá portaria física. na física, certo? E a outra portaria a gente deixou remota. Uhum. Por quê? Porque o cara estava chegando do trabalho, já aproveitava aquele sinal vermelho antes de dobrar a esquina de casa, já pegava o aplicativo aqui e preparava. Chegava em frente em casa, abria no aplicativo. Ou então, eu lembro que tinha um facial na entrada do condomínio também. Então ele chega no condomínio, baixou o vidro aqui, meteu a cara ali, abriu, tá liberado. Então, assim, em condomínios grandes, você também pode se utilizar da tecnologia. Melhor dizendo, você Planejamento, deve né? também se utilizar da economia. Porque eu tô falando aqui, meus amigos, de 40 mil reais só de portaria, com duas portarias, e a gente está passando para 26 mil reais. Então a gente está falando aí de 14 mil? 14 mil reais. No ano, eu estou falando de mais de 150 mil reais que o condomínio economizou. E aí você vai falar de portaria inteligente, que é esse upgrade que o Átila bem mencionou. Você vai estar falando de uma portaria que, ao invés de estar pegando o dinheiro do cliente, jogando num porteiro que pode nem atender ali naquele momento, o porteiro online, seja porque ele está em um sinistro, atendendo, ou seja por ineficiência mesmo. Quando a portaria é inteligente, cai direto no celular do morador. E se o morador não atender, cai no segundo morador. Se não atender, cai no terceiro morador. Se ninguém atender, é porque você não é bem-vindo, não está liberado para entrar na casa, meu amigo. É simples. Ô, Walter, É que eu mas tô falando de 150 mil reais rápido. isso que você está falando aí, nós temos também condomínio grande, com portaria presencial e que também tem a portaria Isso inteligente aí. e que ele não tinha duas portarias, não. Ele tinha uma portaria só que especialmente durante o dia ele tinha o dobro do efetivo Sim. por conta das Porteiro e entregas. Honda, né, no caso. Não, 2 porteiros mesmo. É Porque o volume de entrega é tão grande Sim, sim. que um porteiro só na portaria não dá conta. Uhum. Então o condomínio implantou a solução da portaria inteligente, que naturalmente o morador já entra pelo facial, o convidado, quando chega, ele recebe o convite do morador, então ele já passa direto, mas está constando lá na tela para o porteiro. Se por acaso ele não recebeu o convite, ele disca na tela, o morador atende por chamada de vídeo, vendo aquela pessoa que Validando está que lá, a pessoa validando. de fato. Então, quem aperta o botãozinho para a porta abrir é o próprio morador, enquanto isso o porteiro está lá. E aí o que acontece? Esse porteiro está ali visualizando tudo que está acontecendo, ele consegue dar uma orientação para o visitante chegar ali, se não tiver convidado, ele fala assim, é só discar o número do apartamento. Mas enquanto ele está falando é só discar, o iFood está entregando aqui, ele está recebendo o iFood. Então, com isso, otimiza de uma forma tão grande no condomínio que eles puderam reduzir
essa pessoa a mais, que todo dia tinha 2 pessoas, né? Um dia sim, um dia não, ou seja, 2 pessoas a mais por dia, para reduzir esse custo e passou a empregar em mais tecnologia no condomínio. Então é mais uma solução. Perfeito. Agora o interfone. Interfone. Isso aí. Estava aguardando. Olha, quando entra no assunto técnico, o Isaac vai ter aqui várias outras coisas para poderem trazer. Mas eu vou citar um exemplo. A própria tecnologia da portaria inteligente, né? Ela já permite que, se eu chegar lá e discar o número do interfone, o morador pode atender de qualquer lugar do mundo pelo celular. A gente consegue transformar o celular do morador em um interfone. E outra coisa interessante é que mora 4 pessoas no apartamento. Os 4 celulares viram interfone. Quem nunca deixou de, às vezes, descer para a academia, ou talvez para a piscina, ou ali na padaria, porque estava esperando uma visita, esperando tocar aquele interfone lá da cozinha, né? Verdade. Preso dentro de casa por causa do interfone. Então, nós temos tecnologia hoje que o seu celular, ele vira um interfone, né? Legal. Então, nós temos tecnologia, inclusive, que a gente coloca um QR Code na porta do condomínio, e aí não precisa ter interfone nem do lado de fora do condomínio. Olha só, hein? Tem só um QR Code, um papel lá. O convidado chega lá, lê o QR Code, o celular do convidado vira um interfone para falar com você no seu apartamento. Legal. Então é um pouquinho do que a gente consegue criar sistema de interfonia sem ter nem aparelho instalado no condomínio. Muito melhor do que o sistema defasado para quebra-parede, né? Esquece. Aí você pega outro nível aí. Você pega um condomínio às vezes grande aí, que a infraestrutura tá toda destruída, para você ter que lançar esse cabeamento vai ser uma grana. Só que nós temos um condomínio, inclusive, que nós apresentamos também. Ó, essa solução aqui você vai gastar, sei lá, 15 mil reais para implantar. Pum! E essa aqui você vai gastar 180, vamos ter que cortar o prédio de cima e embaixo, vamos ter que lançar a tubulação. Eu tô te dando as 2 opções. E eu tenho um condomínio que falou, não, mas eu quero ter na cozinha, pagou 180 mil. Mas nós levamos a solução. Traz aí, Isaac, um pouco de mais tecnologia, que o Isaac aprofunda muito nisso. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, né? E depois fazer uma sobreposição da resposta. Que essa pergunta é: dizem que capixaba não gosta de receber visita. Minha pergunta é verdade? Vocês concordam? Eu sou cearense, Você é irmão. capixaba. Eu sou capixaba. Sou cearense. Você gosta? Não, mas Por falar em capixaba, 1-0 pro Rio Branco, viu? alguém aqui concorda? Eu sei que tá bombando um monte de vídeo na internet dizendo que capixaba não gosta de receber visita. O pessoal vai na praia entrevistar os capixabas falam, não gosta de receber mesmo, não. Cara, eu vou te falar a verdade. Os meus síndicos capixabas todos são extremamente bons samaritanos. Visita que eu falo, Bom samaritano. visita que eu falo é assim, lá na Bahia, vou falar como é lá na Bahia, que eu fui criado um tempo na Bahia, eu acabei aprendendo lá essa coisa de visita. Lá na Bahia a gente chega na casa do próximo. Mexe no seu fone aí. Não é o meu, não. Não mexe no da Andressa. Oi. Foi o seu. Aí, agora ficou bom. Oi. Então, Ajustes técnicos. lá na Bahia, a gente tem a mania de chegar na casa dos outros sem avisar, e é normal. Você tá ali na sua casa, daqui a pouco chega alguém. E pra gente não é nenhuma surpresa, você entende? Então, assim, eu sei a disso. pessoa chega, nós já vamos... Ei, vambora pra mesa tomar café, vambora. Bora. O que não... Só que, tipo assim, aqui no Espírito Santo eu escuto falar que não é bem isso, entende? Vocês concordam com isso ou não concordam? Não, vamos lá. Eu acho que aqui a gente gosta de ser avisado. Foi? Eu acho que eu Vamos vou, lá. eu acho que eu vou ver a melhor das respostas agora. Vamos lá. Respondendo o Isaac. Capixaba gosta de receber visita? Gente, eu adoro receber visita. Mas eu gosto de ser avisada. Então, se eu gosto de ser avisada, eu preciso de uma tecnologia que vai entrar em contato comigo, sabendo que minha visita chegou. Porque às vezes você não está preparada para receber a visita, às vezes ou você quer fazer uma surpresa para sua visita, então você precisa ser avisado. Então, acho que o capixaba muitas vezes tem essa questão, né? Que coloquei de outras culturas, mas eu brinco que isso daí é superstição. Às vezes, existe o capixaba que não gosta, o carioca que não gosta, o baiano que não Total. gosta. Ser humano. Aproveita, né, ó, essa questão, porque estamos aqui, né,
Espírito Santo, Vila Velha, que aí não seria capixaba, seria Canela canela Verde. Ela verde. verde. Mas eu sou Sim. capixaba, nasci em Vitória. Eu preciso ouvir isso, tá? Mas é importante essa questão, porque a gente precisa ser avisados. Isso aí. Então, não é o receber a visita, e sim, na Bahia, né, como falam, geralmente as pessoas já têm esse costume de eu não preciso de visitar, já chega todo mundo junto na sua porta, você nem sabe se você está com uma surpresa ali que ninguém pode ficar sabendo, então tem que avisar. Eu tô Precisava- curioso. Qual é o ponto, Isaac? Então, eu precisava ouvir essa pergunta aí, porque é aquilo que eu falei, né? Se você quer entregar uma solução, você só precisa perguntar. O segredo não está 100% nas respostas, está nas perguntas. Então, quando você pergunta para as pessoas, você é quem vai dar a resposta para ela. Então, quando eu pergunto se o capixaba ele gosta de receber visita, eu particularmente eu sou capixaba. Mas eu não sei se talvez essa minha passagem pela Bahia, porque era Bahia, Espírito Santo, ia para São Paulo, mas lá em São Paulo eu ficava na casa de baiano. Então, eu não sei se essa mistura de cultura acabou trazendo isso para mim de eu ser tão receptivo. Adoro receber visita, né? E aí o que que acontece? A sua resposta foi perfeita, a sua resposta ela foi cirúrgica, porque eu gosto de ser avisado. Então eu mesmo eu não tinha a melhor resposta para isso, né? Então assim, a gente gosta de ser avisado. O capixaba gosta de ser avisado. E aí é onde entra o sistema. O nosso sistema, que eu vou falar agora do sistema que a gente entrega, né? Ele serve para quem gosta de receber visita e para quem não gosta de receber visita. Porque quem gosta de receber visita vai ver que a pessoa vai falar, chega aí, mas quem não gosta vai receber uma chamada no celular. A chamada ela abre de vídeo. Só que quem está do lado de fora Não vi. não vê quem está do lado de dentro. Então, se você às vezes está dentro da sua casa, mas você não quer, você está naquele dia, sabe? Você quer tranquilidade, tá na sua caixa do nada, hoje eu não quero receber ninguém. Então você tá de boa na sua casa. Seu telefone toca ali, você já olha na tela, opa, visita inesperada, eu não vou atender. Aí, Hoje não. hoje vai tocar. Então você acaba tendo essa privacidade, vamos dizer assim. Então você tem essa privacidade. Não avisou, não vou atender. Pronto. E aí no seu celular ele já entrega. Agora. Tá tudo certo, o aplicativo tocou, você viu quem é a pessoa, você decide se você vai falar com a pessoa ou não. Aí você atende você vendo a pessoa, sem a pessoa te ver. E você não tem aquela invasão que é quando alguém pega Não estou em casa. aquele negócio, quando você passa o marido passa de cueca na sala e alguém liga pra você, você atende o telefone e você não repara que tem alguém lá no fundo andando de cueca e você tá falando numa boa aqui, andando pela casa. Eu vi um vídeo essa semana assim também, que a pessoa ia andando pela casa e a pessoa ia jogando capoeira aqui, ó. Ó, só desviando pra poder sair para poder sair da imagem. Então você acaba tendo essa liberdade. A pessoa toca, beleza, não quero atender? Beleza, não atende, é uma liberdade sua. Mas quer atender? Você atende, você vê a pessoa, você vê a volta, que isso é muito importante também. Você consegue ver a volta da pessoa, você consegue até ver se tem alguém rodando em volta ali, suspeito e tal. Você consegue dar uma segurança também para o seu convidado, mas o seu convidado acaba não invadindo a sua privacidade. E isso é um recurso que tem no seu prédio, tem nos nossos clientes, né? E você que simpatizou, se você quiser conhecer, a Froistec também te apresenta essa solução aí. E aí você vai passar a receber as suas visitas avisadas. É igual aquele meme, Visita- né? Capixaba É, feliz. Tem um aplicativo da Froistec. Frostec, se você quiser, Se você quiser. pode comprar. Ó, aqui, isso, ó. Isso aí. A gente faz esse podcast aqui para gerar conteúdo para levar informação para você. Mas, Mas se eu você sou quiser, capixaba, e, se ó, você quiser comprar, eu amo os capixaba, eu sou mas eu capixaba. vou manda falar ela para ver. você assim. Eu nasci em São Paulo, morei bom tempo em São Paulo, morei na Bahia e eu acredito assim, não vem falar mal de capixaba não, Não. porque eu acredito que o capixaba ele tem uma cultura, inclusive, de se proteger muito. Uhum. O Sim. capixaba ele se protege nos negócios, o capixaba ele se protege em casa e eu acho que esse é um dos comportamentos que as pessoas de fato devem adotar para ter mais segurança. É o que a gente ensina, né? Porque é procedimento de segurança. Você não deixa a sua criança com qualquer um. Sim. Aconteceu esse mês que passou agora, dentro de uma igreja aqui em Vila Velha, a mãe com uma criança, chegou uma outra pessoa do lado, dentro da igreja.
Então, mãe, pra você ficar à vontade, eu vou estar levando essa criança para onde fica as crianças. Toda igreja tem um lugar que Sim, o vai. Kids, né? É. E aí a mulher pegou aquela criança e a mãe, sei lá, desconfiou e resolveu seguir. A mulher saiu com a criança pra rua e estava roubando a criança. Olha Que só, loucura. isso dentro de uma igreja. Então, de fato, gente, não dá para você também Generalizar, né? ser totalmente aberto com todo Total. mundo. Esse é um comportamento. Quando você está dentro da sua casa, é muito importante você não abrir a porta com qualquer Sim. um. Tocou seu interfone. E aí, Walter, mais uma vez, a gente volta nessa informação, interfonia, comunicação, comparativo, né? Então, ficar sem interfone é complicado, um condomínio que não tem. E aí vem agora outros requisitos de segurança. Eu até recomendo às pessoas que, uma vez você sabendo que a pessoa vai na sua casa, então isso aqui vai para qualquer pessoa que estiver assistindo esse podcast, seja no Espírito Santo, São Paulo, no Ceará, procure combinar com a sua visita um Nossa, código. Legal. Vou te falar por quê, tá? Se o seu prédio não tem a nossa tecnologia, uma pessoa pode chegar lá e falar bem assim: ah, eu sou o Walter. E o Walter é uma pessoa que frequenta a sua casa. Mas talvez o porteiro que está naquele turno não conhece o Walter. Talvez o seu prédio tenha uma empresa de portaria remota que não tem a nossa tecnologia. E aí o porteiro vai te dizer assim: ô fulano, Andressa, é o Walter. Eu tenho certeza que você deixa entrar, sabe por quê? Porque quem está te dizendo que quem vai entrar ali é o porteiro. É porteiro. E você tende a confiar no que o porteiro Que é está o dizendo. Walter. Sim. Então você vai autorizar. Quando você tem uma tecnologia como a nossa, você consegue atender por vídeo. Por isso que eu recomendo que prédios, inclusive que tem porteiro, adote esse tipo de tecnologia, onde o seu porteiro ali ele passa a fazer instrução, onde o visitante interfona e estabeleça essa comunicação entre o anfitrião e o convidado. Perfeito. Intermediário. Porque aqui é o anfitrião que está visualizando, vai resolver esse problema. Ah, não tem? Ah, é o Walter? Walter, qual é o código? Pergunta a ele qual é o código. E para quem não entendeu o que é código, o Átila já me disse algumas vezes esse, né, como a gente fala no Ceará, esse macete, sei lá, coco, aranha, camarão, uma Alguma senha. coisa. Então, se a pessoa falar aquilo ali, De autoriza fato é a ele, né? entrada. Perfeito. Porque uma das coisas que a gente faz muito é analisar a engenharia social, Sim. analisar o bandido, como que eles fazem, né? Para, em cima disso, a gente apresentar soluções para o nosso Preventivos, cliente. né? Eu preciso estar um passo à frente, Perfeito. né? É engenharia social, é como o bandido faz. Isso que você falou, Atila, é muito importante até com a sua família hoje, não só esse código, não só para atendimento de interfone, não, tá? Vou trazer aqui, talvez vocês não saibam, hoje como as pessoas estão aplicando golpes utilizando o celular, né? Que o controle de acesso é tudo que a gente pode controlar através de eletrônico e fazer uma gestão melhor do nosso ir e vir, né? O que as pessoas estão fazendo? Eles estão utilizando a IA para captar a sua voz, Andressa, para ligar para sua mãe Já fiquei sabendo. e falar bem assim. Eu posso falar grosso aqui, alô, ei, ei. A IA, ela converte a sua voz, Isso aí. transforma na voz da Andressa e aí ela vai falar com a sua mãe na sua voz. Pega o áudio do nosso podcast aqui, ó. E como que a Isso pessoa aí. faz? A pessoa pega áudio de podcast, a pessoa ela liga pro seu telefone, aí você fala alô, oi, 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 aí ela já tá captando sua voz ali, os É traços. isso mesmo. Aí ela liga para sua mãe, né, depois, já consegue, Seu áudio. ela já capta a sua agenda, liga para sua mãe e fala bem assim, até o seu jeito de falar, porque é uma inteligência que tá falando. Então a inteligência ela acaba te conhecendo, sabe aquela similaridade onde eu vou só fazer um comparativo. O Charles Chaplin, ele fez um concurso aonde ele imitava ele mesmo, ninguém sabia que ele era o Charles Chaplin e ele ficou em terceiro lugar, certo? Então, tipo assim, alguém conseguiu ser melhor do que ele. A inteligência, imitando ele mesmo, tá? A inteligência, ela é basicamente isso. Ela consegue trazer Aperfeiçoar. traços, muitas vezes, que vai marcar. Tipo assim, você vai ser você de uma forma, mas vai ter expressões que você vai fazer ou coisas que você vai falar que vai ser tão autêntico para sua mãe que vai dar certeza. Então, às vezes, você conversando com ela normal, pode ser que ela tenha desconfiança que você seja filha dela, mas na hora que você soltar aquele segredinho, ela vai falar bem assim, opa, é minha filha. E trocar esse código de vez em quando, né? E o Sim. código trocar. Igual Então, senha, né? o que você faz hoje quando você receber
uma ligação, não é besteira, gente, não é besteira mesmo. Recebeu a ligação da mamãe, aí pode ser no alô, o combinado pode não ser um alô, por exemplo, quando você for atender, vocês podem trocar o código várias vezes. Então, tipo assim, ó, o código essa semana vai ser esse, a gente vai falar isso. Então vai falar, o feijão tá pronto. Ô filho, o feijão tá pronto. Ou coloca caldo no feijão. E vai criando, e vai alternando. Por quê? Interessante. Porque você vai ter certeza de que é a sua mãe. Porque aí você vai conseguir dar o nó na inteligência. Agora ligou, não falou nada disso, pode ser uma ligação da inteligência artificial. E quando não falar, você tem que ter um código e você tem que ter um segundo código, Contrassenha, né? uma contrassenha, que é para, se a pessoa não falou, você fazer ela dizer, né, de uma forma que não fique tão autêntica, né? Porque a inteligência ela também copia até esses traços. Então, tipo assim, aí a pessoa, ô, o feijão tá pronto. Aí o feijão tá pronto, ela vacilou. Coloca caldo no feijão, aí você coloca uma outra, ela vai entender. Ela vai entender até que isso vira hábito, né? E aí, porque eles estão utilizando isso para poder extorquir, estão utilizando isso para conseguir senha, tá utilizando isso para sequestro, tá utilizando isso para N coisa, para descobrir aonde que você vai estar. E aí as pessoas estão agindo naturalmente quando vai ver. Aí tem pessoas que chegam em casa e falam bem assim: ah, meu amor, mas eu falei, eu combinei com você isso, estava tudo certo e tal. Você combinou com quem? Você não combinou nada comigo, não pessoalmente ali? Você não falou comigo hoje e tal? Como assim eu não falei com você? Falei com você, era sua voz, era seu jeito, era seus traços, sabia a minha data de aniversário, sabia de tudo. Como que não era você? Entendeu? Então ela te convence de que a pessoa do outro lado é você e às vezes nem existe uma pessoa do outro lado, entendeu? Quero aproveitar, fazer um complemento com tudo isso que a gente está falando, né? Desde nosso profissionalismo, ser capixaba, segurança e técnicas. E até vou apresentar aqui em primeira mão para vocês, né? Atualmente a minha empresa vendo essas necessidades, como o Átila, o Isaac e o Walter colocou, a gente sempre está estudando, né? E vendo o que o nosso cliente precisa dentro desse meio condominial. E dentro hoje do nosso estado, a gente vê que realmente a gente pode ter a técnica, pode ter a estratégia, mas o capixaba ainda tem essa questão um pouco mais fechada, então a gente precisa ter essa parte mais humanizada. Então, até trouxe atualmente, né? Eu tenho meu primeiro cliente dessa forma. Eu estou trabalhando em um contrato em conjunto. O que é esse contrato conjunto? Eu entro com a parte estratégia, administrativa e uma outra síndica junto comigo, né, eleita em ata como preposta, entro nessa parte administrativa e operacional, porque a gente consegue juntar as informações para poder criar o que o condomínio precisa. E até mesmo nesse condomínio vou precisar da Froistec na parte de tecnologia. Opa, vamos tocar o sino! Porque é um condomínio onde necessita de um planejamento. Então, enquanto a síndica preposta está ali com os funcionários, com os condôminos, recebendo as informações das necessidades deles, né, das dores, eu estou ali na parte estratégia, junto com as empresas, estudando, fazendo planejamento para fazer essa instalação. Que talvez a gente não consiga fazer agora, mas com curto prazo, o que pode ser instalado. Então, gostei muito, né, dessas sugestões, do que a gente pode colocar de pouco em pouco. Me preocupa a questão de câmeras e interfonia. Então, é muito importante a gente sempre estar estudando, a gente sempre estar levando hoje para o nosso mercado capixaba como que é a cultura e o que a gente precisa levar para essa cultura, para os condôminos entenderem as necessidades. Porque a técnica, ela precisa, a parte virtual precisa, a parte de conflitos acontecem. Então, se a gente não estiver resguardado, vai ser um problema atrás do outro. Então, é importante sempre ter esse conhecimento, né? Então, por isso que eu estou aqui com vocês, para ouvir mais dicas. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, e isso é muito importante. E para trazer aqui para... Pode falar, fala primeiro. Já estamos caminhando para o encerramento, mas a gente entrou em alguns assuntos aqui que a gente falou sobre engenharia social, pessoas que se passam por outro para entrar no condomínio, e eu vou trazer uma informação aqui para vocês. E espero, inclusive, que os concorrentes nos copiem, que tem muita coisa que os concorrentes não copiem. Se está copiando coisas que a gente está fazendo para levar mais segurança, isso é extremamente importante, tá? Saudável para o mercado, exatamente, né? Subir a régua de profissionalização do mercado. Todo mundo conhece uma história de alguém que acessou um condomínio, se passando por um fiscal da prefeitura, se passando por um entregador do correio, se passando por um técnico da operadora de TV,
tá? Sim. Então, nós implantamos uma tecnologia na nossa empresa já há um bom tempo, onde o nosso sistema de telefonia, só para ter noção, a nossa telefonia, mesmo utilizada pela Toyota, mesmo utilizada pela Air France, mesmo utilizada pela Porsche, é mesmo utilizada pela BMW, ou seja, as maiores empresas do mundo utilizam a mesma tecnologia que a Froistek utiliza. Com essa tecnologia de comunicação, inclusive, armazenada na Amazon, e até em detalhe, eu comentei esse dia, falei, pode cair um míssil na Froistek, a nossa telefonia não funciona, só se cair um míssil na Amazon. Caiu um míssil lá na Amazon, pode olhar aí, né, recente agora, mas não parou não, porque não atingiu os nossos servidores. Mas o que essa tecnologia faz? Se chegar lá no nosso cliente, chegou lá a Andressa no seu condomínio, um funcionário novo da Froistek, só que você não conhece. Como que você sabe se esse cara realmente é um funcionário da Froistek? É só ligar para a Froistek. Então você liga para o número da Froistek e digita o código desse cara. Então se você não conhece, fala assim, qual é o seu código? Ele vai ter que te dizer esse código. Então quando você liga para cá, que bater na URA e que você digitar o código dele, o ramal dele tem que tocar na hora, na sua frente, no celular dele. Porque nós temos um ramal criptografado que fica com cada profissional nosso de campo. Legal. Então não adianta simplesmente vestir o nosso uniforme, né? Legal. Então precisa ter esse mecanismo, esse smartphone com essa tecnologia para o cliente, sem nenhum outro tipo de mecanismo, simplesmente uma ligação telefônica, digitar um código e o telefone do cara tocar na sua frente validando. Você não ligou para o número do celular dele, você ligou para Froistek. E ainda melhor ainda, se o cliente desconfiar um pouco mais ainda, pô, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Se ele fala com alguém na nossa central, como vocês verem ali naquela tela onde eu tenho um mapa, onde a gente vê em tempo real, a gente consegue validar por georreferenciamento se aquele profissional que está na porta do seu condomínio realmente é um profissional que está prestando um serviço, um profissional da nossa empresa. Então, é sempre a gente pensando um pouco mais também à frente para dar ferramentas na mão do meu cliente para descobrir se o profissional nosso realmente, se aquela pessoa que está lá realmente é um profissional nosso, né? Porque acaba psicologicamente na cabeça ali da pessoa, chegou com o uniforme da empresa de segurança. Ó, acaba assim, a pessoa tende a confiar só porque está com o uniforme. Só que hoje tem bandido vestindo o uniforme da polícia, caracterizando o carro igual ao da polícia para cometer roubo. Como que ele não vai vestir uma camisa de uma empresa de segurança? Total. Então é mais uma ferramenta que a Froistek é pioneira nessa solução em dar essa ferramenta na mão do cliente. Walter, caminhando. Perfeito. E como vocês puderam acompanhar, dois gigantes da tecnologia do mercado, uma síndica que está bem à frente da média, está bem acima da média, acho que todos concordamos com Com isso, certeza. né? Não só no âmbito de ser uma pessoa mais estrategista, não só no âmbito de ser uma pessoa muito nobre, inclusive, por esse movimento que você fez lá nesse condomínio, com a sua proposta, que é uma parceira. Parabéns, sensacional. Luana Coser está iniciando, Fala trabalhando de novo muito aí, bem. fala de novo olhando para a câmera 18. Luana Coser está trabalhando comigo como preposta e está trabalhando muito bem. É isso aí. Muito nobre da sua parte e principalmente, né, que eu particularmente acho mais importante, parabéns por você ser uma síndica que busca conhecimento, porque a gente vê muito síndico que sabe de tudo, sabe de tanta coisa que acaba não sabendo de nada. E a gente encontra nesses síndicos que se utilizam da humildade, de saber que não sabe de tudo, e sabedoria é realmente não saber, né? Sabe mais quem sabe menos. Parabéns por essa postura, por esse caminho que você está traçando, tá? E para finalizar, como eu falei, estou com essas três grandes peças do mercado, do ecossistema condominial do Espírito Santo. A gente trouxe aqui um conteúdo denso sobre segurança eletrônica, sobre controle de acesso, sobre portaria virtual, sobre condomínio inteligente, sobre Quase uma hora e interfone, meia já de quase podcast. uma hora e meia falando de pura comunicação e controle de acesso para condomínio. Então, aproveitem esse conteúdo denso que esses especialistas compartilharam conosco. Siga a gente no Instagram,
dê um likezinho aí no YouTube, inscreva-se no YouTube também. De novo, gente, quando vocês fazem isso, vocês estão dando oportunidade para outras pessoas de condomínio receberem ali o algoritmo, seja do YouTube, seja do Instagram, para também receberem um pouco desse conhecimento derramado por esses especialistas. Então, pense que quando você está impulsionando, seja via like, seja via inscrição, você está ajudando esse conhecimento aqui gratuito e super relevante a chegar em outros condomínios. E assim, a subir a régua de profissionalização dos condomínios, não só do Espírito Santo. Nosso público é muito robusto no Ceará, na Paraíba, Pernambuco, São Paulo, né? Então, no Brasil todo, você está ajudando o ecossistema condominial a subir a régua de profissionalização. Dito isto, muito obrigado pela presença de todos. Foi um enorme prazer gravar o episódio número 27. Como diz o meu amigo Átila, o meu patrão forte, chama. Chama! Agradecimento aqui vocês, agradecimento ao Isaac. Isaac, deixar sua mensagem final olhando para a câmera 18. Minha mensagem hoje vai para os síndicos de todo o Brasil, síndicos e administradores, tá? Vocês não são curupira, não têm os pés virados para trás, então ande para frente, olhos voltados para frente, e andar para frente é estar inteirado com a tecnologia. Então, hoje, o síndico que anda sem tecnologia, ele anda para trás. E o síndico que anda com tecnologia, ele anda para frente. Seja um síndico que anda com a tecnologia e você vai conseguir administrar mais condomínios, você vai conseguir ter mais pessoas ao seu controle e você vai conseguir cuidar de mais famílias, porque isso você só consegue com tecnologia. Andressa! Mensagem do fundo do coração que o Átila aprendeu com o Flávio Augusto, que eu descobri esses dias. Ele, não foi dele, não? Não. Pois todo Não, episódio ele é, do conselho ele faz isso, ó. Manda uma mensagem de coração. Caraca, daí que o Átila puxou. Provavelmente ele assistiu no Ele podcast. tiltou, Se ele o Pablo tiltou. Massal, se o Pablo Massal me copiou, por que que o... Flávio Augusto não vai Flávio copiar. Augusto- Andressa, ele. mensagem do fundo do coração para os síndicos que vão assistir esse episódio. Eu vou mandar a minha mensagem para os síndicos e para os condôminos. Depois de toda essa aula aqui nesse podcast, é importantíssimo lembrar que segurança ela é uma questão emergencial, igual qualquer obra e qualquer outra demanda do prédio. Porque só depois que aparece o problema vocês querem a solução. Então vamos estudar, vamos fazer planejamento e estratégia para colocar segurança em todos os condomínios. E os condôminos têm que participar para poder aprovar nas votações. Isso é muito importante para a gente. Quem falou não fui eu, quem falou foi a síndica. Esse foi mais um podcast Condomínios Brasil, ficando por aqui. Chama! Chama!